Estamos na Semana da Luta Antimanicomial e o Jornal da Manhã irá abordar durante as próximas 3 edições a saúde mental. O nosso tema de hoje é depressão. Eu conversei com um especialista no assunto. Confira as dicas. Bem, a depressão ela pode, do ponto de vista médico, ser entendida como uma doença, um transtorno mental que tem manifestações psicológicas atreladas a algum comprometimento funcional, como resultante de alterações no campo biológico, psicológico ou social, ou mesmo da interação de todos esses fatores. Então não é algo muito simples como as pessoas pensam, né? Não é não. Como é feito o diagnóstico da depressão? Do ponto de vista médico, nós temos critérios estabelecidos internacionalmente que nos ajudam a fazer um diagnóstico de depressão. Dentre eles, a gente tem alterações do sono, que pode estar diminuído, pode estar aumentado. Temos também alterações do apetite, que pode também estar diminuído ou aumentado. Agitação psicomotora, retardo psicomotor, baixa concentração, fadiga ao longo de vários dias, num período determinado. Temos também humor deprimido, pensamentos de autoextermínio, de culpa, de menos-valia, pessimismo crônico. Todos eles nos ajudam a fechar um diagnóstico para a depressão. A gente escuta falar muito sobre depressão ansiosa. Afinal, o que é? A depressão ansiosa, na verdade, também é uma doença, é um transtorno de ansiedade com características tanto ansiosas quanto depressivas. Os sintomas depressivos a gente falou na pergunta anterior. Os sintomas ansiosos podem ser medo, palpitação, tremores, dores no peito, boca seca. E os sintomas da depressão ansiosa, em geral, são mais brandos, tanto os sintomas depressivos quanto ansiosos também. Qual a frequência da depressão na sociedade? Do ponto de vista mundial, os transtornos mentais têm uma prevalência em torno de 12%. A depressão, 15%, aproximadamente. A depressão ela é hereditária? Então, estima-se que em torno de 40% a 50% dentre os fatores associados à depressão podem ser atribuídos à genética. O restante vão estar atrelados a aspectos socioambientais. O que causa a depressão? Bem, do ponto de vista biológico, a gente pode trabalhar com a própria genética, né, aspectos relacionados ao ciclo circadiano, que é a alteração de ciclo de sono e vigília. Do ponto de vista psicológico, características de personalidade, de temperamento, que a gente chama de capacidade de resposta ao estresse, resiliência. Cada pessoa responde de uma forma diferente. Do ponto de vista social, tem aspectos como o tipo de relacionamento interpessoal. Então, um bom suporte social, familiar ou um suporte social precário podem ser fatores que influenciem os aspectos etiológicos da depressão. Então, essas seriam também as principais causas da depressão? Exatamente. Quais as doenças físicas que podem ser associadas à depressão, Dr. Fabrício? De um ponto de vista cardiovascular, por exemplo, pessoas que sofrem um infarto agudo do miocárdio, a depressão é um quadro muito prevalente, ou precisam passar por circulação extracorpórea. Na endocrinologia, quadros de hipotireoidismo, hipertireoidismo, quadros infecciosos como hepatites, a própria síndrome da imunodeficiência adquirida, os quadros de depressão são mais prevalentes. Assim como o uso de medicamentos também, alguns medicamentos como corticoides, alguns anti-inflamatórios, aumentam a prevalência nós temos uma prevalência maior de depressão associadas a esses quadros. Na média, em geral, nós fazemos um tratamento chamado de curto prazo, de 4 a 8 semanas, que é a fase chamada aguda, de início da medicação. Depois, uma fase de continuação, de 4 meses a 9 meses, em que se avalia a possibilidade de recaídas, a adaptação e a consolidação do tratamento, e uma fase de manutenção, que pode ser de 1 ano, 5 anos ou pelo resto da vida, dependendo da gravidade do quadro. A depressão leve, em geral, se inicia o tratamento com psicoterapia sem o uso de medicação, e mudanças de regime de vida, como dieta, atividade física. Quadros de depressão moderada e grave precisam da associação da psicoterapia com a farmacologia. E existem casos na depressão grave em que a internação é indicada, inclusive devido ao risco de autoextermínio, onde você pode conjugar terapias psicológicas, farmacológicas e outras ferramentas, como a própria eletroconvulsão.